Neste vídeo eu vou te dar 7 super dicas para você estudar melhor para concurso público. A primeira super dica é o poder da mentalidade. Os pesquisadores da Universidade de Stanford já comprovaram de maneira muito clara o quanto a nossa mentalidade importa, o quanto aquilo que a gente pensa sobre nós, nos rotulamos, pode definitivamente influenciar os nossos resultados, para cima ou para baixo. Infelizmente, na maioria das vezes, o que a gente faz com a gente mesmo é nos rotular das mais diversas maneiras. Ou a gente vincula nossos resultados futuros com nossos resultados passados, ou nos rotulamos por qualquer outra habilidade que nos seja desfavorável. O meu convite aqui é você conhecer o poder da mentalidade e você usar isso 100% a seu favor. Então, uma estratégia que eu te convido a conhecer é toda vez que surgir na sua mente algum pensamento que lhe desabilite, que faça você ter dúvidas sobre a sua capacidade, sobre a sua potencialidade de ser aprovado neste concurso, você repita a palavra cancelado, cancelado, cancelado. A palavra cancelado, ela tem um forte poder na nossa mente, como realmente algo capaz de cancelar algo. Quando a gente tem um voo cancelado, a gente sabe que não vai mesmo fazer aquele voo. E diversas outras vezes que a gente pede para usar a palavra cancelada no nosso dia a dia, ela realmente funciona. Então a gente vai usar essa estratégia tão poderosa para que você realmente não permita que pensamentos ruins sobre você mesmo façam morada na sua cabeça. Toda vez que qualquer um deles surgirem, você repita cancelado, cancelado, cancelado. A outra estratégia para você construir uma mentalidade positiva e é baseada na verdade é você falar para você mesmo: eu posso ser aprovado neste concurso tanto quanto todas as centenas e milhares de pessoas foram antes de mim. Eu posso também. E você repete também: eu já superei diversos outros obstáculos, posso superar este também. Porque essas duas afirmações são verdadeiras e afirmações verdadeiras, elas conseguem realmente transformar o seu cérebro na direção que você quer, de construir uma mentalidade do aprovado, uma mentalidade que vai levar ao seu sucesso. O segundo ponto é você ter em mão o edital completo, não só o edital em PDF, mas o edital impresso, para que você manuseie, para que você faça marcações. A cada vez que você leu a primeira vez um tema que está no seu edital completo, você já saiu desta prova, você tem dessa prova, se ainda não saiu, use editais anteriores ou de carreiras semelhantes. Quando você tiver o edital que você estudar um tema, você faz uma bolinha vazada, um círculo vazado pequenininho do lado daquele tema. E você vai seguindo nos seus estudos, prosseguindo, evoluindo. Na segunda vez que você estudar aquele tema, você enche aquele círculo que você deixou vazio e você prossegue evoluindo. Na outra vez que você faz novamente o estudo daquele assunto, você pega o tema e faz um quadrado, moldando todo aquele tópico que você acabou de estudar. Então repara que ao longo do tempo você vai ter no seu edital diversos tipos de marcações. Um vai ter só o círculo, que você estudou uma vez. Um vai ter o círculo preenchido, que você já estudou 2 vezes. Um que vai ter o círculo preenchido e mais o quadrado preenchendo o conteúdo daquele edital. É sinal que você já está cada vez mais seguro sobre aquele tema. E por último, você pega uma caneta marca-texto e marca todo aquele conteúdo que você já estudou, revisou, fez provas e se sente bastante seguro sobre aquele tema. Então repara que ao longo do tempo seu edital ele vai ficando todo manuseado, de tanto você virar, vai ter temas com uma bolinha. Então só de você botar o olho no seu edital, você já sabe a quantidade de temas que estão já marcados com a caneta marca-texto amarela, que você já dominou, já fez prova, já acertou questões de prova, você está super seguro. E também você identifica com muita facilidade aqueles temas que você foi só uma vez ou que você ainda nem viu, porque não tem sequer um círculo vazado. E aí você consegue conduzir o seu estudo só de olhar. Então eu dou essa dica para você: tenha o seu edital impresso e utilize algumas regras, como essa que eu te sugeri, para que sinalize para você a sua evolução e aonde você precisa dedicar mais atenção. A terceira dica é: busque boas fontes. É muito importante que você estude as melhores fontes. Se você está estudando lei, você tem que ler a lei no site do planalto.gov.br, porque lá está a lei mais atualizada, mais recente,
inclusive com todas as alterações que tiveram anteriores. Então, o local correto é lá. E estude também pelas fontes indicadas no seu edital ou no edital anterior, porque realmente são os melhores livros, as melhores fontes. A maioria dos concursos indicam onde você deve estudar, de onde será cobrado a prova. Use esses referenciais, que as boas fontes são extremamente importantes para o seu sucesso, para a sua aprovação no concurso público. A outra dica que eu quero te dar é sobre fazer ou não curso preparatório. Muitas pessoas me perguntam nas mídias sociais qual o melhor curso preparatório, o que eu indico sobre o curso preparatório. Em curso preparatório, quando a gente considera o mundo dos concursos públicos, nós estamos falando de adultos. E muitas vezes são pessoas em fases da vida que não têm tempo suficiente para fazer curso preparatório. De um modo geral, se você é jovem, tem dinheiro sobrando, tem tempo de folga, o curso preparatório de boa qualidade lhe fornece as fontes de boa qualidade, material de boa qualidade, videoaulas, PDFs, que vão te ajudar. Mas eu te digo aqui que isso não é prioridade, não é obrigatório que você faça um curso preparatório. Eu vou te relatar nesse momento a minha experiência pessoal. Quando apareceu o curso de perícia médica federal para eu fazer, eu vinha de outra área, eu sou pediatra, e quando apareceu aquele concurso, eu trabalhava em vários empregos, eu tinha consultório, eu era plantonista num grande hospital, eu tinha 2 filhas adolescentes, então eu tinha 2 filhas crianças, eu tinha uma série de atribuições no meu cotidiano, e eu não tinha certeza se eu ia conseguir passar, era uma área muito longe da minha área primitiva, da minha área de formação original, né? Então, muitos colegas da época, quando a gente decidiu fazer esse concurso, muita gente correu atrás e se inscreveu no curso preparatório presencial, porque sequer era online, mas que também ia requerer ao mesmo tempo. Então, eu tinha que fazer uma escolha. Eu tinha pouco tempo. Ou eu estudava, ou eu assistia a aula. E eu optei por estudar. Então, eu peguei o edital, peguei os conteúdos de provas semelhantes anteriores, que eram parecidas com aquela área onde eu estava. Então, era perícia médica federal, eu peguei provas de título de especialista em medicina do trabalho, em áreas de medicina legal, em áreas que eram afins com o que estava lá no meu edital, para fazer provas anteriores. Então, eu optei por não fazer curso preparatório, porque o tempo que eu tinha para estudar era de 8 da noite a 11 da noite, e no dia seguinte eu ia trabalhar às 7 da manhã, eu já pegava plantão e ficava no trabalho até às 7 da noite. Então, eu tinha pouco tempo para estudar, então não havia, para mim, naquele momento, não foi opção. Eu optei por estudar os conteúdos eu mesma. Então, eu estudei o conteúdo, baixava da internet, estudava, fazia provas anteriores, baixava da internet e fui muito bem sucedida. Consegui uma excelente classificação e fui aprovada. E muitos dos colegas que ficaram na dúvida e foram, o pouco tempo que tinham, ficavam assistindo aulas, que horas eles tinham para realmente estudar o conteúdo, internalizar o conteúdo da aula. Porque a gente não aprende na hora que está assistindo a aula. Aquilo ali, no máximo, a gente consegue o primeiro passo do processo de aprendizado, que existe o passo a passo no nosso cérebro, na nossa mente. Então, sobre fazer ou não um curso preparatório, depende muito de você, do seu momento. De um modo geral, eu recomendo, se você tiver tempo, tiver recursos, mas caso você tenha pouco tempo e poucos recursos, fique tranquilo que é possível sim você ser aprovado sem ter curso preparatório. O quinto ponto que eu quero falar para você é fazer provas anteriores. O grande sucesso no concurso depende muito de você fazer muitas provas anteriores. Provas anteriores não só sobre aquele concurso específico que você está prestando, mas sobre o tema que você está estudando. Acho que é que você esteja estudando direito administrativo. E o direito administrativo ele caiu em vários concursos de várias outras áreas afins, até na prova da OAB, cai na prova de juiz, cai em várias provas. Então você vai pegar todas as provas que falam sobre aquele tema que você está estudando e começa a estudar pelas provas. Estudar diretamente por provas mesmo. Tem muitos temas que às vezes não dá tempo de você estudar da maneira correta, de maneira brilhante, que é estudar várias vezes, fazer testes, fazer provas, que é uma maneira melhor, mas às vezes não vai dar tempo. Então, sempre que você tiver um tempo livre, que você tiver uma sala de espera, que você vai andar de carro, que você tiver, lógico que você não estiver dirigindo, né? Você tiver no seu trabalho alguns 10, 15 minutinhos, você ter um acervo de provas anteriores para você estudar é uma estratégia poderosíssima que realmente pode te colocar lá dentro, né, do teu concurso. Prioriza o fato de fazer muitas e muitas provas anteriores sobre os temas que vão cair no teu concurso público. Outra dica que eu quero te dar é que você deve utilizar somente estratégias de estudo comprovadas pela ciência.
Não perca seu tempo estudando de maneira ineficiente. E essas estratégias, as mais importantes, é a recordação ativa. Existem várias maneiras de estudar que são a recordação ativa, que são as melhores estratégias de estudo comprovadas pela ciência. Recordação ativa são todas as estratégias de estudo que forçam seu cérebro a relembrar o que você acabou de estudar. No âmbito do concurso público, o que eu quero te pedir é que toda vez que você for estudar qualquer tema, faça teste antes. Como assim, Clarice? Vou fazer teste antes de saber nada. Antes de você estudar o assunto, pegue poucos testes, de 5 a 10. Basta 5, mas se você quiser, vá até 10. Pegue 10 questões daquele tema que você está zerado. Você vai começar a estudar. Pegue 10 questões, 10 testes e faça antes de lidar. Você está criando ganchos poderosíssimos para quando você for estudar de fato aquele assunto, você vai entender o que é pedido, como é pedido, você vai ter uma clareza extraordinária. Então, fazer testes antes mesmo de começar a estudar é uma estratégia muito, muito, muito poderosa. E lógico, depois também, que você já estudou alguns temas, você continue fazendo testes, que também é uma maneira eficiente de você aprender, muito eficiente, comprovada pela ciência, de você reter aquele conteúdo para tirar uma nota muito boa lá na frente, até um número de acertos muito grande. E a outra estratégia é repetição espaçada. É você revisitar aquele tema periodicamente, como eu te pedi. A primeira revisão, o ideal é que seja feito até no mesmo dia, dependendo da hora que você estudou, exceto se for à noite, lógico, né? Mas ainda que tenha sido à noite, logo após você acabar de estudar completamente o assunto, faça uma primeira revisão. Procure relembrar todos os pontos importantes que você tem ali. Use a estratégia, uma estratégia de recordação ativa, chamada estratégia da página em branco. Assim que você acabar de estudar, pegue uma caneta e um papel A4 em branco e rabisque de próprio texto, como se fosse uma tempestade de ideias, tudo o que você lembra sobre aquele tema. E você vai identificar neste momento que você acabou de estudar, que você está com aquilo bem fresquinho, e você não olha o conteúdo, e você escreve as palavras principais, os tópicos principais, os temas principais, você vai encontrar qual é as áreas que você está com o que precisa reforçar. E você identifica logo. Então você segue na página em branco, colocando tudo que você estudou, e você vai preencher essas lacunas. Você vai perceber bem, eu não lembrei bem essa data, eu não lembrei bem esses tópicos, eu não lembrei bem esse nome. Aí você revisita o tema na mesma hora e preenche todas as lacunas. Repete para você o tema sem lacuna alguma, olhando o material mesmo. Mas primeiro você se esforça sem olhar. E aí em seguida você segue fazendo essa repetição espaçada. As primeiras é importante que sejam bem próximos da hora que você estudou a primeira vez. Então eu recomendo que você faça a primeira repetição espaçada à noite, antes de dormir. A segunda no dia seguinte. E daí você vai espaçando de acordo com a sua possibilidade. Daqui a 3 dias, daqui a uma semana, daqui a 5 dias, de maneira que você revisite periodicamente, mas que as primeiras revisões sejam feitas bem próximo da hora que você estudou. E a arte de fazer uma boa prova. Existe uma maneira estratégica de você fazer uma excelente prova para concurso público. Eu quero que você, quando você pegue a sua prova, você encare cada questão como uma questão que pode lhe colocar lá dentro. A maioria das pessoas que vão disputar com você vai pegar as questões, vai ler e vai perceber, esta eu sei, e aí vai se esforçar. E vai ter algumas questões que as pessoas vão dizer, esta eu não sei, então eu vou chutar qualquer coisa, e vai perder tempo daquelas que ela sabe. Eu estou aqui te convidando a você fazer todas as questões com o mesmo empenho. Primeiramente, lógico, você vai salvar as questões que você sabe com muita segurança. Você faz rapidamente na prova essas primeiras questões onde você tem praticamente certeza. Mas todas as questões, inclusive essas questões que você olha e diz assim, este assunto eu não estudei, eu não sei, não tenho a menor ideia. Acredita que você tem um conhecimento maior do que você pensa que você tem. Existe um conhecimento que todos nós temos, que vem da vida, que vem até da nossa ancestralidade. E esse conhecimento, muitas vezes, a gente nem utiliza na hora da prova, porque pega aquela questão e rotula logo, como eu não sei, eu vou chutar da maneira que eu quiser, e existem várias maneiras até de chutar. Eu te convido a não fazer isso, a você realmente ler a questão, buscar pela lógica,
eliminar questões que você vê, essa com certeza não é, porque às vezes na própria questão você percebe palavras como todas as vezes, sempre, sem exceção, que você vê que pode ali estar uma pegadinha que você fala, isso aqui provavelmente não é. Quando você marca todas as questões com responsabilidade, com estratégia, e você salva muito mais questões. Então a sua média de acerto sobe muito quando você não considera nenhuma questão perdida. Então existe realmente uma arte de fazer uma boa prova. Então, concluindo assim esse vídeo, espero que você tenha gostado, onde eu coloquei as estratégias que eu acredito realmente que mudam o seu resultado, e desejo para você boa sorte. Quero ver o seu nome no seu listão dos aprovados.